Olá você e seja bem-vindo ao sétimo e último vídeo da leitura comentada do Anatomia do Estado do Murray Rothbard. E nesse último capítulo, ele dá um... Bom, e agora? É meio que um... assim. E o capítulo é a história como uma batalha entre o poder estatal e o poder social. Ele cita o Albert J. Nock, em que ele fala... O Nock separou duas forças. Assim como a gente tem a produção natural, que foi citada lá no primeiro vídeo, que é o homem tirar recursos, operar com isso e trocar, que é o jeito natural do homem de produzir riqueza. E a gente tem a força do parasitismo, a gente tem o meio econômico e o meio político, a gente tem a força social e a força estatal. E você pode pensar a história como uma batalha dessas duas forças. Assim como você pode pensar a história como uma batalha de várias forças. Isso é só um jeito mais útil de dividir e entender melhor as nuances das coisas. E ele fala o seguinte: essas forças entraram em conflito várias vezes. E quando a força social, essa força social é a força que desenvolveu o homem, que encontrou tecnologias, que produziu riqueza, que engrandeceu as pessoas, que aumentou a duração, aumentou a expectativa de vida. Foi a Revolução Industrial, foi a redução do Estado, principalmente no século XVIII e XIX, onde os estados foram reduzidos. A gente teve a independência dos Estados Unidos e a Constituição Americana, a Revolução Francesa, mais limitações ao governo inglês, limitações algumas na Prússia. A Suécia era um país muito livre na época, tinha mais esse comércio internacional começando a florescer, e você teve esse crescimento da força social, e lá, esse impulso social. E lá nós vimos um florescimento humano muito grande. Ele fala, se isso foi o auge desse impulso social, dessa força social, do outro lado, o século XX foi o século da força estatal. Foi onde o Estado se recuperou daquele baque de 150, 200 anos do século XVIII e XIX, falou, não, pera, agora eu saquei como crescer, e foi a guerra. E foi um século bem nefasto. Foi o século... especialmente até os anos 80, os anos 70, que a Guerra do Vietnã foi pesado. Muitas guerras, uma expansão muito grande do Estado. E a gente acabou retomando isso agora no começo do século. E ele fala, agora foi o momento em que as forças sociais, as forças do crescimento humano, do florescimento humano, da produção de riqueza, sacaram que as restrições impostas no século XVIII e XIX falharam. Eles pensaram, não, a gente pode ter um Estado menor, a gente reduz o poder do rei, a gente coloca uma constituição, um judiciário, um legislativo, eleições. No século XX foi o século em que os liberais tiveram, que ele não fala os liberais, mas as pessoas, ele tende a não colocar esses rótulos, ele tende a separar muito bem as pessoas do Estado. Em que as pessoas sacaram que, elas foram forçadas a sacar que não funcionou. Essa ideia de restringir o Estado fracassou. E agora, no século XX, e agora no começo do século XXI, que a gente vê a guerra, o terror, uma expansão imensa do Estado, ele não viu os Estados Unidos tendo uma dívida de 18 trilhões de dólares. Se você falasse isso pra ele não ia duvidar, mas ele ia ficar meio... suspeito. Nesse século a gente tem que falar, bom, e agora? Não adiantou essa história de Estado mínimo. A gente tentou segurar os Estados Unidos, deu no que deu. A gente tentou segurar a Inglaterra, a gente tentou segurar a França, a gente tentou fazer tratados, a gente tentou fazer não sei o quê, a gente tentou uma União Europeia, a gente tentou uma Liga das Nações. Não dá certo. E ele fala, talvez agora, que a gente aprendeu isso e a gente está no século XX, a gente precisa voltar a essa questão e finalmente dar um encerramento, dar uma palavra final, dar um passa-régua nessa questão do Estado. Ele dá ali, não chega a falar, mas ele fala, tem que acabar, tem que não ter. Não adianta, a gente é aquela meio a esposa que apanha, sabe? Fala, não, mas e se a gente for pra terapia? E se ele parar de beber? E se eu fizer... vai ter que divorciar. Não tem jeito. Agora a gente precisa voltar para esse debate e nós estamos voltando para esse debate. Essa tem sido a regra no Brasil nesses últimos anos. Isso tem crescido imensamente nos Estados Unidos. E o Estado está sendo questionado de novo e agora com muito mais força. E agora sim essas forças contra a existência do Estado per se estão muito maiores. E ouso eu dizer que encaminhando-se para uma vitória
no terceiro ponto que eu coloquei, tem um vídeo que ele fala que do que o Estado tem, ele fala que o Estado pode cair de dois jeitos. Eu acho que ele pode cair por obsolescência também, se tornar inútil. Estruturas podem ser criadas que supersedem o Estado, que anulam ele e contra as quais ele não pode fazer nada. Eu acho triste que o Rothbard não viveu para ver a Bitcoin. Eu queria que ele tivesse visto isso. É uma das coisas que eu penso, putz, imagina os livros que ele teria escrito sobre isso. Nossa, isso ia ter sido tão bom. E a gente tem essas tecnologias que podem tornar o Estado inútil, que podem tornar o Estado inócuo, que podem não acabar com ele, mas transformar ele numa coisa patética que a gente aponta e dá risada, com aquela criança esperneante, sabe? Alguma coisa desse tipo. Isso está crescendo agora e a gente precisa debater isso. A gente precisa ver que o Estado, ao longo da história da humanidade, foi a história da espoliação estatal e do refino da estrutura do Estado para manter essas estruturas de exploração, para manter essa estrutura de uma nobreza que vive do nosso trabalho, que nos parasita. E o liberalismo cresceu muito no século XVIII e XIX e forçou o Estado a mudar muito drasticamente. E a mudança que ele encontrou foi a mudança para o suborno, para o estado de bem-estar, para o estado que você tem que amar, para o estado que você acha que você depende. E isso foi o que quebrou, foi o que conseguiu quebrar Foi através dessas desculpas que o Estado conseguiu quebrar a Constituição e se expandir, com a mentira de que ele era bom para nós, que é evidentemente uma mentira. Isso precisa ser colocado, isso precisa ser apontado. O Estado é necessariamente uma influência maligna, imoral e negativa, deletéria para a população. Nada que ele produza pode ser bom e nenhuma restrição nele irá durar. Ele precisa terminar, ele precisa deixar de existir e dar espaço às forças sociais. Essa força social que ele fala que é o jeito natural do homem. Produzir e trocar pacificamente. Essa é a natureza humana, esse é o modo que nós vivemos e esse é o modo que nos traz riqueza. É disso que nós precisamos e nós só poderemos ter isso em paz com o fim do Estado. E o fim do Estado vem pela exposição da anatomia dele, do que ele é. Nós precisamos apontar para ele e falar: imoral, ladrão. Enquanto a gente fala, mas é necessário, a gente vai continuar nesse padrão de guerra, de exploração, de expansão, de tirania e de desumanização. Nada menos do que o fim do Estado vai consertar isso.